E aí, galera dos sextos anos do Sânico Teles, tudo bem? Bem, hoje começa uma sequência de teleaulas que aborda as atividades do PET 6, que abordam as atividades do volume 6, da apostila 6, né, o que nós chamamos popularmente de PET 6. E como nós havíamos combinado, né, durante esse mês de novembro, todas as teleaulas nós vamos estar vestindo azul para lembrar você que nós estamos no mês de campanha, da campanha Novembro Azul, que é o mês de combate e de conscientização, principalmente de conscientização ao câncer de próstata, que afeta tantos homens, e quanto mais informação a gente tiver, quanto mais cedo a gente se cuidar, menos problemas nós vamos ter mais à frente. Beleza? Muito bem. Vamos então ao tema da aula dessa semana 1 do PET 6 do sexto ano. O tema é a queda do Império Romano e o início da Idade Média. Meus queridos, o Império Romano, como nós já abordamos em outras aulas, ele foi o maior império da antiguidade, e se nós formos considerar a quantidade de povos que eles dominaram ao mesmo tempo, até hoje nós podemos dizer que por esse critério de quantidade de povos dominados, o Império Romano até hoje foi o maior império da história da humanidade. Mas a vida aqui na Terra, ela é baseada basicamente numa ascensão, num momento de grande sucesso, e depois ocorre uma decadência. Nem sempre essa decadência ela significa o fim, mas geralmente ela significa uma transformação. Então, o Império Romano ele passou por esse processo. Ele começou, né, com um pequeno vilarejo de pastores que se transformou numa grande e importante cidade que aos poucos foi se tornando a cidade mais importante do mundo. Montou, né, construiu um poderosíssimo exército, dominou tudo que havia de mais importante no mundo na época e que interessava aos romanos. É bom sempre ter isso em mente. Eles não conquistaram tudo o que podiam, mas conquistaram tudo aquilo que lhes interessava. E chegou um momento que esse império ficou tão grande e tão difícil de se manter que ele começou a enfrentar uma série de problemas. Como, por exemplo, o problema da corrupção política, dinheiros que eram arrecadados com os impostos cobrados sobre os povos dominados passaram a ser desviados. Esse dinheiro começou a fazer falta para uma série de setores da sociedade romana. O exército romano, que era a base de todo aquele poder, de toda aquela força, acabou sendo muito afetado, porque começou a faltar verba para o exército, os salários dos soldados começaram a ficar atrasados, passou a se pagar muito mal para servir o exército romano, tanto que no auge do império, o sonho de um soldado, de um jovem romano, era ser um soldado romano, para fazer parte de uma legião romana. Deixou de ser quando começou a crise. Além do mais, o Império começou a sofrer com uma série de tentativas de invasões estrangeiras justamente no momento em que o exército não estava numa fase boa para garantir a proteção. E várias terras, várias regiões dominadas por Roma na Europa passaram a ser invadidas e dominadas por outros povos vindos de várias partes do mundo. Também tem que se levar em consideração, um peso muito forte aí, o fato de que começou a faltar escravos para trabalhar em Roma. Basicamente, todo o serviço eram feitos por escravos. Com com a cessão das conquistas, né, porque chegou uma hora que Roma achou que já tinha conquistado tudo que valia a pena ser conquistado, então eles pararam com as conquistas, passaram apenas a administrar aquilo que já haviam conquistado. Começou a haver falta de oferta de mão de obra de escravos e serviços básicos que a economia romana precisava passaram a ficar
sem serem feitos, porque o romano em si, aquele que nasceu em Roma, que tinha cidadania romana, ele não fazia certos serviços que tradicionalmente, né, ele não trabalhava em certas áreas que tradicionalmente eram coisas que escravos faziam. Lembrando sempre que a escravidão em Roma não estava ligada diretamente à cor da pele. A escravidão em Roma, ela estava ligada diretamente ao fato de você fazer parte de um povo que foi conquistado, que foi dominado pelos romanos. Tá ok? E o outro fator muito importante que pesou muito na queda de Roma foi as ideias cristãs. Isso mesmo, o cristianismo com suas ideias de que somente Deus e o Mestre Jesus deveriam ser adorados e venerados como verdadeiro Deus, o imperador, que era considerado pelos romanos como um Deus encarnado em forma de gente, deixou de ter essa admiração, esse respeito, essa visão. Para os cristãos, que cada vez mais se tornavam em número maior dentro das terras romanas, né, o número de pessoas que se tornavam cristãs aumentava ano após ano, dentro das terras do império, viam o imperador romano apenas como uma pessoa, um homem comum, como qualquer outro, que estava ali apenas para administrar um império, um povo, uma nação, mais nada. Então, isso minou algumas práticas políticas que contribuíam para a força, a influência, o poder do Império Romano. Por isso que os cristãos passaram a ser tão fortemente perseguidos a partir de um determinado momento da história de Roma, já que eles, de certa forma, negavam, né, a divindade, de certa forma não, declaradamente, eles negavam a divindade do imperador. Muito bem, meus queridos. Então, se vocês navegarem pela apostila, pela atividade da semana 1, vocês vão ter um texto que fala justamente que a Idade Média começa exatamente quando Roma deixa de ser o império todo-poderoso que mandava em toda a Europa até o século V depois de Cristo. Exatamente no ano 476, depois do nascimento de Cristo, a cidade de Roma foi definitivamente dominada por tribos estrangeiras e o império foi todo dividido em pequenos reinos, dando início ao que nós chamamos na história de Idade Média. Então, a Idade Média, ou Idade Medieval, ou período medieval, é o período pós-queda do Império Romano. E quando a gente diz queda, não quer dizer que todo mundo foi morto, todo mundo morreu, desapareceu. Não. O Império Romano, quando a gente fala sobre queda de um império, a gente quer dizer que ele deixou de ser livre e passou a ser dominado, a ser governado por um outro povo que naquele momento se mostrou mais forte, mais poderoso. Então a Idade Média começa a partir do momento em que Roma ela cai, né? Ela é dominada por diversos outros povos que repartem o império, as terras do império, formando ali vários outros pequenos reinos. E é isso que ele fala nas páginas 65 e 66. Aí vem a primeira pergunta. A primeira pergunta é o seguinte: observe a charge abaixo e explique como ocorreu a queda do Império Romano. A charge é um homem numa carroça e tem uma placa. E na placa está escrito o seguinte: cuidado, queda do Império Romano a 5 quilômetros. Então, ele pergunta o seguinte para você, né? O que ele quer que você faça exatamente aqui nessa questão? Que você explique como ocorreu a queda do Império. Eu acabei de falar para você. Se você ler o texto que está na página 65 e 66, também vai falar. Mas eu acabei de falar para você quais os motivos que levaram à queda do Império Romano. Tá joia? A charge é só para poder fazer uma, digamos assim, uma gozação. O objetivo da charge é isso mesmo, né? É tirar sarro, fazer humor com uma determinada situação, seja ela engraçada por si só, ou até e preferencialmente trágica. Depois nós temos, na página 67, atividade número 2. Na atividade número 2, diz o seguinte: como você viu, a expressão bárbaros refere-se aos povos que ocuparam as regiões antes dominadas pelo Império Romano.
Embora os romanos os considerassem inferiores, esses povos contribuíram para a formação cultural, política e econômica da Europa Ocidental. Aí tem um desenho, de um lado tem um guerreiro bárbaro, do outro um guerreiro, um soldado, né, um legionário, um oficial militar romano. E aí, em cima disso, vem 3 perguntinhas, que diz o seguinte: quem eram os bárbaros e como eles influenciaram a queda do Império Romano? Então, os bárbaros, gente, eram os povos que dominaram o Império Romano nessa fase de decadência. Era uma série de tribos que não sabiam falar o latim, não sabiam falar o grego, que eram as línguas mais importantes do mundo antigo. Eles não tinham o poder de organização, conhecimento científico, não tinham a capacidade militar que os romanos tinham. Mas vejam só, o poder de Roma estava tão enfraquecido, mas tão enfraquecido, que eles acabaram sendo dominados por povos que nem de longe teriam a menor chance de conquistá-los. Se fosse numa fase normal, áurea de Roma, esses povos seriam trucidados. E, no entanto, eles que dominaram o Império Romano. Certo? Então, bárbaro é o nome que se dá. Os romanos chamavam esses povos, que depois vieram a invadi-los, a dominá-los, de bárbaros, no sentido deles não terem, não saberem, não falarem a língua latina, o grego, não terem o mesmo conhecimento, o mesmo desenvolvimento que eles, romanos. A pergunta B. Cite algumas contribuições dos povos bárbaros para a formação da Europa Ocidental. Uma das contribuições, você vai achar elas lá no texto, que está na página 65 e 66, mas uma delas eu posso dizer, como uma canjinha, né? Vou dar uma dica de graça. Os idiomas que são falados atualmente, as línguas que são faladas atualmente na Europa. Essas tribos falavam línguas diferentes, certo? E ao se misturarem com os romanos, aprenderam a falar o latim, aprenderam a falar o grego e acabaram surgindo, né, melhor dizendo, várias outras línguas. Então, o francês, o espanhol, o português, o inglês, o alemão é nada mais do que a mistura da língua dessas tribos com o latim, que os romanos falavam, e com o grego. A pergunta C. Pesquise o significado atual do termo bárbaro. Hoje em dia, o que é bárbaro? Hoje é uma pessoa que é uma pessoa rebelde, não é uma pessoa que não tem o mesmo, não é uma pessoa que não seja culta, mas que é uma pessoa revoltada, rebelde, que não segue as leis, um bandido, digamos assim. Letra D. Os romanos foram preconceituosos ao chamar os povos germânicos de bárbaros. Eles recebiam essa denominação de origem grega, pois os gregos não entendiam a língua dos povos do norte. Em sua opinião, olha a pergunta. Atualmente, há grupos opostos que se consideram o outro bárbaro? Qual a sua opinião diante desses conflitos? Então, cada época é uma época, né, gente? Cada época tem os seus termos, as suas denominações próprias. Naquela época, bárbaro era quem não sabia falar grego, não sabia falar latim, não tinha a cultura que os romanos e os gregos tinham. Hoje, são as pessoas rebeldes, os marginais, aquelas pessoas que vivem fora da lei. Tá ok? E o que ele está perguntando é justamente, aí você vai falar o que você acha, você vai falar com a sua opinião, com as suas palavras. Hoje em dia, tem hoje no mundo países ou grupos na sociedade na sociedade humana, seja dentro de um mesmo país, ou seja, entre países diferentes, em que um acha que o outro é inferior, eu sou melhor, você é pior, por isso eu te discrimino, tá? Se você acha que ainda existe isso, escreva. E se você souber algum exemplo, cite um exemplo. É isso que ele está pedindo. A atividade número 3, pessoal, está na página 67 e 68. A atividade 3 diz o seguinte. O conceito de Idade Média passou por diversas transformações ao longo dos séculos. Esse conceito foi criado na época do Renascimento, por pensadores e artistas humanistas, que acreditavam que esse período foi marcado pela ignorância e religiosidade excessiva. Muito bem. Aí ele fala um pouquinho, né,
Porque quando que surgiu o termo Idade Média, que é esse período da história da humanidade que começou após a queda de Roma, certo? Vai durar mais ou menos 1000 anos, vai acabar lá no século XV, quando começa a haver um processo de modernização da sociedade europeia. E aí, na Idade Média, no final da Idade Média, quando começa a haver esse processo de modernização, alguns intelectuais, os homens mais inteligentes da época, começam a chamar esse período medieval, já que ele estava, né, sucumbindo, estava desaparecendo, uma nova era, novos costumes considerados modernos estavam surgindo, eles passam a chamar a Idade Média de Idade das Trevas, porque eles consideravam que tudo aquilo que existiu antes deles não teve a menor significância, não teve a menor importância. O que era importante, o que era significativo para a humanidade, era tudo aquilo que estava sendo criado durante o período que eles viviam. Então, no finalzinho da Idade Média, surgem grandes cientistas, grandes artistas, grandes pensadores da humanidade, filósofos, e tudo que tinha antes deles, eles passaram a ter um certo desprezo. Por isso que a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas, né? Foi uma forma desses homens mais cultos, mais inteligentes, que passaram a viver, que viveram, né, no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, passaram a tratar tudo que existiu antes deles. A pergunta, afinal de contas, é a seguinte: é possível questionar essa expressão, Idade das Trevas? Se a gente for analisar bem a Idade Média, a gente vai perceber que não foi um período de atraso. Não teve aquele avanço que vinha tendo com os romanos e gregos, mas também não houve atrasos. Em alguns setores, pode ser que a coisa não avançou, mas em outros, como por exemplo na agricultura, houve sim desenvolvimento tecnológico. Criaram-se equipamentos que facilitaram o desenvolvimento agrícola, até porque durante o período medieval a maioria das pessoas moravam nos feudos, moravam nas fazendas. Então elas foram aperfeiçoando as técnicas de plantio, os equipamentos agrícolas. Então houve um avanço. Então o termo Idade das Trevas aí não está muito correto, ele pode sim ser questionado, tá? Ele pergunta também, quais fatos marcaram o início e o fim da Idade Média? O início da Idade Média foi marcado pela queda do Império Romano. E o fim da Idade Média foi marcado pela queda do Império Bizantino, certo? Quando a cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, foi dominada pelos turcos. E ainda nessa questão pergunta-se, quais as grandes realizações e transformações desse período que mais mudou na Europa, que coisas mais importantes aconteceram na Europa durante a Idade Média. Onde que eu vou achar isso, professor? No texto que está entre as páginas 65 e 66. Beleza? E a última questão, se eu não me engano, né, a atividade número 4, tem um texto, e aí as duas perguntinhas estão diretamente ligadas, relacionadas ao texto. O texto, gente, ele fala dos costumes medievais, certo? Do dia a dia, dos hábitos das pessoas durante a época medieval lá na Europa. Por exemplo, não era um hábito dos europeus medievais tomarem banho. Acreditava-se que tomar banho todos os dias fazia mal para a saúde. Acreditava-se que o banho levava ao pecado, né? Fazia você imaginar coisas que levariam você a pecar. Então, tinha uma série de hábitos bastante diferentes do que a gente tem hoje, principalmente no que se refere à questão da saúde. Né? Como eu disse, acreditava-se que se tomar banho todos os dias, você abria os poros da pele e as doenças entravam. Então era bom ter uma camada de sujeira para proteger esses poros e os vermes, as doenças não entrarem. Então, você pode citar isso, mas o texto que está na página 68 fala de vários atos, você vai escolher uns 2 ou 3 e colocar, tá? Porque na letra A, a primeira pergunta da questão 4 é essa. Cite exemplos de alguns objetos inventados durante a Idade Média que ainda fazem parte do nosso cotidiano.
Então, você vai ver, ele vai falar no texto quais são esses objetos usados, criados, inventados na Idade Média, que até hoje a gente usa, mesmo estando em pleno 2020. E a perguntinha ainda sobre o texto. Nos dias de hoje, ainda temos costumes medievais? Você vai dizer sim ou não e vai citar um exemplo, tá? Por exemplo, na Idade Média é que surgiu a ideia entre os católicos da existência do purgatório, que as almas, quando morriam, ou elas iam para o inferno, ou elas iam para o purgatório, passar por um processo de purificação e depois ganhar o paraíso definitivo. Essa ideia do purgatório é uma ideia medieval que, para muitas religiões cristãs, como a católica, por exemplo, existe e eles defendem até hoje que é assim. Mas você vai ler no texto e vai achar outros exemplos. Tá ok? Ficamos aqui. Um abraço e até a semana 2 do PET 6. Tchau, tchau.